Galera, então para a gente finalizar nossa aula de hoje, que é correspondente ao dia 31 de março, a gente vai verificar as regras gerais. Na realidade, a gente vai começar as regras gerais quanto ao regime de bens. Tá? A gente já verificou que o artigo 1639 ele já é uma regra geral, tá? Tanto é que o parágrafo 2º dele é aplicável para os casamentos anteriores a 2002, em razão de ser uma regra geral, tranquilo, conforme o entendimento do STJ, através da questão da escada pontiana, etc., que a gente verificou no vídeo passado, tá? Então vamos fechar agora uma parte introdutória das regras gerais e vamos também introduzir o artigo 1640 para vocês do Código Civil, tranquilo? Então só para relembrá-los, o artigo 1639 traz os princípios do regime de bens, tá? O artigo 1640, por sua vez, vai trazer o comando legal que determina que o regime legal de bens do casamento é o da comunhão parcial, como eu falei para vocês já também na nossa aula de hoje, tá? Inclusive nos casos de nulidade ou ineficácia da convenção entre os cônjuges do pacto antinupcial. Então a gente vai estudar pacto antinupcial especificamente na próxima aula, mas se o pacto antinupcial for declarado nulo ou tiver alguma ineficácia da convenção entre os cônjuges, o que vai acontecer? Vai se aplicar a regra do 1640, que é, no caso, o regime da comunhão parcial dos bens, tá? Esse regime é um regime legal desde a entrada em vigor da nossa lei do divórcio, tá? Então muita gente acredita que é do Código Civil, mas não. É desde 1977, especificamente no dia 26 de dezembro de 1977, quando foi promulgada a Lei 6.515, tá? Que é a lei do divórcio, que trouxe pra gente o regime legal da comunhão universal na questão do casamento, beleza? Temos também o nosso artigo 1641, que aí esse artigo 1641 a gente vai trabalhar bem em cima dele, porque tem uma discussão doutrinária atrás de discussão doutrinária, e aí a gente vai finalizar o começo desse 1641 hoje, e a gente vai deixar um próximo tópico para trabalhar na aula que vem, porque senão vai ficar muito longa a aula de hoje, tranquilo? Então, o 1641, o que ele vai trazer para a gente? Ele vai impor, na realidade, o regime da separação legal ou obrigatória de bens como regime é, imposto ali para as questões trazidas ali nos incisos dele, beleza? Então, é um regime que é imposto pela lei, tá? Há uma clara limitação da autonomia privada no uso do bem. A gente verificou que o princípio da autonomia privada, ele vai, entre aspas, direcionar a nossa questão do direito patrimonial. Salvo essas questões do 1641, que ele vai limitar completamente essa autonomia privada dos nubens, tranquilo? Então, desse modo, nessas hipóteses, que se for eleito um pacto antinupcial, o regime da comunhão universal, comunhão parcial ou da participação no final da quest, tal convenção será nula por infração à norma de ordem pública, conforme o artigo 1655 do Código Civil. Então, se você tiver algum motivo para ter a separação legal ou obrigatória e fez um pacto antinupcial, suponhamos, colocando uma comunhão parcial ou uma comunhão universal ou uma participação final dos aquestos, esse pacto vai ser declarado nulo. Por quê? Porque é uma infração direta a uma norma de ordem pública, conforme o 1655 do Código Civil. Também, o atual artigo 1641 do Código Civil impõe de forma obrigatória o regime da separação de bens nos seguintes casos. Então, 1641 vai impor a separação obrigatória nesses seguintes casos, tá? Nosso inciso primeiro, das pessoas que contraírem o casamento com inobservância das causas suspensivas da celebração do casamento, constante no artigo 1523, e agora a gente relembra daquela nossa aula que a gente teve na fase presencial, das causas suspensivas do casamento, tá? Então, causa suspensiva de casamento, a gente verificou aquela duplo poder sancionatório e uma das sanções era a imposição do regime de separação obrigatória ou legal, tá? Por que isso? Via de regra para evitar a confusão patrimonial. Lembre-se, por exemplo, da viúva que não fez o inventário, não completou o inventário, a pessoa divorciada que não completou a partilha dos bens, se casar, vai ser imposto o regime de separação legal. Lembre-se sempre que a partir do momento que cair essa causa suspensiva, a pessoa pode alterar o regime de bens adotados, conforme o nosso artigo 1639, parágrafo 2º, tranquilo? Então, essa é a primeira causa de imposição do regime de separação obrigatória de bens. O segundo inciso é o inciso mais polêmico, a gente vai trabalhar especificamente dele
aí na próxima aula e ainda hoje, tá? Que é acerca da pessoa com idade superior a 70 anos. A pessoa com idade superior a 70 anos, tanto o homem quanto a mulher, é imposto o regime de separação obrigatória. A gente cumpre destacar aqui que houve foi alterado esse artigo, tá? Esse artigo foi alterado pela Lei 12.344 de 2010, que antigamente essa lei de 2010, o regime de separação legal obrigatória era imposto para pessoas com idade superior a 60. Hoje a idade é superior a 70, tá? Vamos entrar muito nesse artigo, porque esse artigo é bem cobrado aí em questões subjetivas nas provas, tranquilo? E no inciso 3º, que diz, de todos os que dependem do suprimento judicial, para casar, inclusive nos casos de ausência de autorização dos representantes legais, tá? Então aqui, em suma, é o caso das pessoas que estão sob tutela e curatela, que é, por exemplo, o caso dos menores de idade, tranquilo? Então o objetivo dessa norma, no modo geral, do 1641, é a proteção de determinadas pessoas, especialmente no que tange ao seu patrimônio, tá? Então eu lembro que eu tratei com vocês lá no comecinho das nossas aulas acerca dessa questão da imposição do regime de separação obrigatória para as pessoas acima de 70 anos, e a gente discutiu, né? A gente trabalhou no seguinte sentido: será que ele está protegendo a essência, a vontade da pessoa, ou está protegendo o patrimônio da pessoa para os eventuais herdeiros futuros, né? Então, eventual sucessão futura, tranquilo? Então, fica essa polêmica e a gente vai questionar se esse inciso 2º do 1641 seria ou não constitucional no próximo vídeo, tranquilo? Então, o inciso 2º visa supostamente a tutela, né, do idoso, potencialmente, que seria uma potencial vítima desse golpe do baú, em geral praticado por pessoas mais jovens do que a vítima, né, com más intenções. Parece, contudo, que essa norma ela não protege o interesse e o patrimônio do idoso, mas sim os interesses patrimoniais de seus herdeiros, né, que muitas vezes à espreita esperam a morte do familiar e o recebimento desse acervo patrimonial. Então, de imediato, insta a notar que o casamento para o idoso não trará prejuízos afetivos, tá? Mas apenas vantagens, ainda mais se contraído com pessoa mais jovem. Aqui, o Tartuccio até brinca na obra dele, né, que vale se lembrar do antigo provérbio a respeito da herança. Ou seja, o bom filho não precisa, o filho ruim não merece. Então, quanto ao inciso 3º aí, só para a gente finalizar essa primeira parte das regras gerais do regime de bens do casamento, o inciso 3º envolve a tutela de incapaz, né, tido como vulneráveis por imposição da lei, em especial dos menores de 16 anos que necessitam de suprimento judicial para o casamento, tá? Vamos depois trabalhar especificamente esse inciso 3º, mas vamos lembrar também que a partir do ano passado, a partir da lei de 2019, é possível se casar com menos de 16 anos, então isso alterou também um pouco o sentido desse inciso 3º do artigo 1641. Tranquilo? Então a gente volta agora para falar se seria o 1641, inciso 2º, inconstitucional ou não.